Carta à igreja de Sardes, capítulo 3 do livro de Apocalipse. A gente já leu muitas cartas aqui, temos lido, todo domingo. A gente tem estudado um pouco as cartas que Cristo tem enviado às igrejas da Ásia Menor. Nós sabemos que essas cartas fazem parte de uma visão que começa no capítulo 1 e termina aqui no capítulo 3. Para cada igreja, Cristo tem uma palavra a dar. Para algumas, ele tem uma palavra de elogio e uma palavra de crítica. Para outras, nem sempre. No caso de Laodiceia, nem uma palavra sequer de elogio. No caso da igreja de Esmirna, por exemplo, nem uma palavra de reprovação. No caso da igreja de Filadélfia, também nenhuma palavra de reprovação. Isso varia. A gente tem aprendido ao longo da nossa exposição do livro de Apocalipse que a visão que Cristo tem da igreja nem sempre é a nossa visão da igreja. E o que nós queremos aprender é ver a igreja como Cristo a vê. Se eu pudesse fazer um convite para vocês para uma igreja, por exemplo, que não tem problema doutrinário, uma igreja que não sofre nenhum tipo de perseguição, uma igreja em que tem as suas obras aprovadas na visão da comunidade ao redor, certamente isso soaria agradável aos seus ouvidos, soaria interessante. Poxa, fazer parte de uma igreja que não tem problema de doutrina, ótimo. Uma igreja que ninguém persegue, não há perseguição, nenhum governo persegue, não há ameaça de morte, tudo parece muito tranquilo. E uma igreja também que tem umas obras que a comunidade ao redor reconhece, ou seja, a comunidade, a cidade que está envolvida olha e diz, poxa, que igreja, que obras maravilhosas essa igreja faz. Certamente isso seria... esse quadro da igreja é um quadro extremamente convidativo. Mas é interessante que essa igreja que nós vamos ler hoje é uma igreja que tem exatamente esse perfil. Por outro lado, ela recebe por parte de Cristo uma advertência do tipo, você tem fama de quem vive, ou seja, você tem uma reputação boa. A palavra fama é a palavra que foi lida aqui na nossa leitura, a palavra nome. O seu nome, a sua reputação é de uma igreja viva. Uma igreja que tem realmente reconhecimento. Porém, vocês estão mortos. Nem sempre aquilo que nós estamos enxergando é aquilo que Cristo está enxergando. Eu espero, eu oro que ao longo da nossa exposição de Apocalipse tenhamos a visão de Cristo com respeito à igreja, com respeito à história, com respeito a tudo. A gente acabou de cantar uma música maravilhosa, onde você vai cantando sobre para sempre exaltado. Isso é apocalíptico, Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, o Cristo exaltado, o Cordeiro que venceu. Essa verdade que tem que ser cantada constantemente, ela amplia a nossa forma de ver as coisas. Cristo quer que vejamos a igreja dele com os olhos dele. E nem sempre, querido, aquela igreja que tem uma boa reputação é uma igreja que tem uma boa reputação aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma igreja que tem essa marca de boa reputação. Vamos ler aí, fazer uma leitura pausada, à medida que vamos lendo, vamos fazendo algumas considerações. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aqui a apresentação de Cristo é interessante. Essa apresentação, sempre eu tenho falado, cada apresentação de Cristo à igreja tem algo a ver com a realidade da própria igreja. Ele se apresenta como aquele que tem o poder do Espírito. Nós sabemos, pela exposição que fizemos no capítulo 1, que os 7 Espíritos, na verdade, é uma referência à pessoa e à plenitude do Espírito Santo. Somente Cristo é que tem o poder sobre o Espírito. É Ele que tem esse poder. É Ele que nos doa seu Espírito. É Ele quem nos batiza. Nós aprendemos isso no livro de 1 Coríntios. Então, aqui ele se apresenta como aquele que tem o poder. E aquele que tem na sua mão quem? A mesma coisa que ele falou para a carta à igreja de Éfeso. Ele tem as 7 estrelas, que são 7 anjos da igreja. Cristo está no poder, está no controle de todas as coisas e no cuidado de todas as coisas. Essa igreja, apesar de ter uma fama positiva, e na verdade não ser, aos olhos de Cristo, uma igreja positiva, ela ainda está nas mãos de Cristo, ela ainda está sob os cuidados de Cristo. E a prova é essa carta. A prova do cuidado de Cristo é que a cada carta que ele envia, a cada igreja que não se encontra dentro do padrão, ele sempre tem uma palavra de misericórdia do tipo, arrependam-se. O convite de Cristo ao arrependimento revela o seu cuidado para com a igreja. Quando Cristo diz, venha, arrependa-te, ele está dando uma nova chance, está refletindo o seu amor, o seu cuidado para com a igreja. E ele continua, conheço as suas obras
E geralmente, aqui é uma coisa diferente para a igreja de Sardes. Geralmente é conheço tuas obras, aí é uma coisa boa. Depois viria, tenho, porém, contra ti. Aqui não é assim. Aqui não deixa de ter um elemento de ironia por parte de Cristo. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. E até as tuas obras que aparentemente são boas, na verdade não são. Ou seja, as obras que seriam boas da tua igreja, na verdade, não são obras verdadeiramente boas, positivas. Ó, conheça as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Nós sabemos que, infelizmente, no meio evangélico, muitas igrejas têm mais preocupação em promover uma certa imagem da igreja do que o próprio evangelho. Às vezes você liga na televisão para você ver algo sobre o evangelho, o que você encontra é uma propaganda de igreja. Né? As pessoas fazem propaganda da sua própria igreja. Aqui nós temos uma igreja que tem uma boa reputação, uma boa fama. Não sei como é que eles trabalhavam o seu marketing aqui da igreja. Não sei como eles alcançaram essa reputação. Talvez sim, porque eles tiveram um tempo de vida positivo. Talvez um tempo de consagração realmente a Deus. O fato é que isso não é real agora. No tempo em que a carta foi escrita, não era mais real. E aí, vem uma declaração pesada por parte de Cristo. Ele está dizendo, vocês na verdade estão mortos. A gente sabe que essa é uma declaração genérica. A gente já aprendeu quando estudou a carta a Tiatira, que quando Cristo se dirige à igreja, ele geralmente reconhece que dentro da igreja existem vários tipos de pessoa. Por exemplo, na igreja de Tiatira, tinha aqueles que estavam adulterando com Jezabel, aqueles que eram filhos de Jezabel e aqueles que eram os demais, ou seja, aqueles que não compactuavam com Jezabel. Para quem não entende, olha a pregação da semana passada na internet que está lá. Então, são 3 grupos dentro da igreja. Pessoas próximas a Jezabel, pessoas completamente integradas com ela e pessoas que não ligavam para ela, dentro da mesma igreja. Essa igreja também é dividida. Ela não é completamente marcada pela morte. É uma expressão pesada, é uma expressão dura por parte de Cristo, mas isso não representa a totalidade da igreja. Ao longo da leitura, a gente vai ver que existem pessoas dentro da igreja que sim, tem vida em Cristo ainda. Mas a igreja, de uma forma geral, de uma forma genérica, é uma igreja marcada pela morte. Ou seja, não tem mais vida, só tem uma nomenclatura. Nós chamaríamos disso de cristianismo nominal. Pessoas que se denominam cristãs. Talvez uma pesquisa do IBGE, elas diriam, você faz parte de que religião? Eu sou evangélico. Talvez numa consulta rápida na sala de aula, eu sou evangélico. São aquilo que nós chamamos de cristãos nominais. Pessoas que dizem, se identificam com alguma religião, só que nós sabemos que, na verdade, a vida está longe daquela pessoa. É só uma nomenclatura religiosa social. Só isso. Versículo 2. E aí, segue aqui uma série de imperativos, uma série de ordens que é apresentada aqui para a igreja. São basicamente 5. Eu anotei aqui 5 imperativos, 5 ordens que Cristo dá. Primeira ordem, esteja atento. Ou, talvez na sua versão, pode ter uma ideia, alguma noção de vigilância. Então, a ideia que mostra é que essa morte aqui representada, de forma metafórica, né, ela era, digamos assim, vivida na igreja por uma anestesia total da igreja. Era um povo que estava lento, um povo que não estava percebendo as coisas. Vigilância nas Escrituras está muito ligado às questões eternas, às questões escatológicas, olhar para a vida além das coisas aqui. Então, parece que a igreja está digamos assim, amortecida. A palavra que eu queria era outra. A ideia de uma igreja fria seria isso, uma igreja apática quando o assunto são as coisas do Senhor. Por quê? Porque a ordem é, fiquem atentos, vigiai, abram os olhos, acordem, fiquem ligados, vocês não estão vendo, a coisa está passando, vocês não estão entendendo nada, acordem. E aí diz, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então ele está dizendo, aquele que resta, fortaleça. Tem um restinho aí, acordem aqueles que ainda parecem ter um sinal de vida. Essa é a mensagem. Lembra da carta passada? Para aqueles que estavam adulterando com Jezabel, Cristo diz, ainda há chance para você.
Mas para aqueles que são filhos de Jezabel, é esperado para vocês a morte mesmo, assim como para ela também. Aqui há um grupo de pessoas que está ligado ao grupo dos apáticos, aqueles que estão ainda lentos, não estão acordados para as coisas espirituais, talvez sendo levados pela onda do momento, pelo pensamento vigente. Mas o fato é que esse grupo é um grupo que ainda persiste lá, ainda há vida. E a segunda ordem é fortaleça aquele que ainda há esperança. Tem um grupo dentro da igreja que não morreu. Tem um grupo que ainda tem um olhar para as coisas do Senhor. É uma igreja que tem fama, tem reputação, mas não tem vida. Mas tem um grupo lá que ainda há esperança. Ele vai dizer, aí faz um contraste bem interessante no final do versículo 2, quando ele diz, pois não achei, a explicação que ele vai dar, as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então, olha como é interessante, que é um contraste claro aqui, no final do versículo 2, com o final do versículo 1. Ele vai dizer, a igreja tem um nome de viva, mas as obras dessa igreja não foram aprovadas aos olhos de Deus. Então, há claramente um contraste entre a aprovação das pessoas e a aprovação do próprio Deus. Versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. A ordem de Cristo é muito simples aqui. O que eu acho interessante, e nas aplicações eu quero falar um pouco mais sobre isso, é como as observações, as exortações de Jesus Cristo à igreja são simples. Cristo não dá exortações do tipo, construa um prédio grande, façam esse tipo de projeto para que a igreja possa crescer, ou faça esse tipo de programação. As ordens são simples. Aproxime-se, lembrem-se do que vocês ouviram. Lembrem-se do que vocês receberam. Lembra que essa palavra aparece muito quando a gente vai ler a passagem sobre a ceia do Senhor? Aquilo que eu recebi, eu também vos entreguei. Claramente são ensinamentos. Entenda, irmãos, a figura do evangelho na carta de Paulo a Timóteo, de um depósito, que também é a ideia de um tesouro, é como se Deus tivesse dado a nós um tesouro. A gente tem que guardar esse tesouro. Não melhorá-lo, não aperfeiçoá-lo, simplesmente mantê-lo em seu poder e glória. Jesus está dizendo para a igreja, irmãos, lembrem-se do que vocês receberam. Vocês receberam um conjunto de ensinos maravilhosos. Um conjunto de tradição maravilhosa. O cristianismo é uma religião de tradição. O que nós temos, nós recebemos. Eu estou aqui abrindo a Bíblia aqui, que não foi eu que escrevi há anos, e também não foi eu que traduzi, e não foi eu que fiz cópia nenhuma. Tudo isso passou por tradição e chegou até nós. Nós recebemos uma tradição de anos e anos e anos. O autor, Cristo está dizendo para essa igreja, queridos, lembrem-se do que vocês ouviram. Lembrem-se do que vocês receberam. Vocês receberam as boas novas do Evangelho. Agarrem-se com elas. Obedeçam essas boas novas. E arrependam-se. E aí vem uma questãozinha no final do versículo 3. Mas se. Ok? Ele vai dizer, mas se você não estiver atento, ou seja, não estiver vigilante, se essa não for a marca da sua vida, que é uma coisa que a gente aprende quando estuda, principalmente os textos que falam da volta de Jesus Cristo, a volta de Cristo é marcada pela vigilância. O servo do Senhor espera o seu Senhor. O servo de Cristo, ele é marcado pela vigilância, ele é ilustrado como aquelas virgens que são prudentes. Como aquele servo que faz o melhor possível até o seu Senhor chegar. Não importa o quanto ele demore, eu estou sempre atento. E Cristo está dizendo, ora, se é o caso de vocês, e eu chegar e vocês não estiverem atentos, aí vem o se aqui. Essa é a minha discussão com vocês agora. Por quê? Lendo os vários comentários de Apocalipse, eu não consegui concordar com os comentários que eu li. Ele diz o seguinte, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Ok? Então, qual é a ideia aqui? Alguns dizem o seguinte, que vinda é essa de Jesus? Aqui ele virá como o quê? Como ladrão. Alguns diriam, essa vinda de Jesus não é a segunda vinda. A maioria dos comentaristas entende assim. Não é a segunda vinda de Cristo. É uma vinda
de manifestação de Cristo. É como se Cristo estivesse dizendo, olha, se você não estiver atento, eu vou estar chegando até você e de alguma forma oprimindo vocês de alguma forma, trazendo algum tipo de sofrimento para acordar vocês. Mas ainda não é a segunda vinda de Cristo. Por que eles dizem isso? Por causa do se. Eles diriam, como é que a volta de Cristo estaria condicionada às pessoas? Se você não estiver atento, eu virei. Aí alguns dizem, então se eu estiver atento, ele não virá? Vai ficar dependendo das pessoas? Eu não entendo assim. Eu entendo que Cristo virá, a vinda de Cristo aqui, o aspecto a ser chamado a atenção é, ele virá como um ladrão. Para quem não espera, para quem não está atento, para quem não é vigilante, sim, ele está dizendo, eu virei como um ladrão. E nós sabemos pelo livro de de Tessalonicenses, que vir como ladrão é vir para quem? Para os incrédulos. Porque os incrédulos sim é que não esperam Jesus. Os incrédulos é que não estão nem aí para Cristo. Vivem suas vidas, casam, se dão em casamento, fazem seus projetos, compram, fazem compras, projetam viagens, tudo, menos levar Deus em conta. Para essas pessoas, Cristo virá como ladrão, porque eles não esperam mesmo. Então, o que eu acho que Cristo está dizendo para a igreja é, se vocês não forem marcados pela vigilância, vocês testemunharão a minha vinda, não como meus servos, mas como incrédulos. Como pessoas que não esperam por mim. Ele está dizendo, então fiquem atentos. Ele repete, observa que ele tem a primeira ordem dele é, acordem, fiquem vigilantes. No final ele vai dizer, fiquem atentos. Caso vocês não fiquem atentos, vigilantes, que é a ordem que é repetida, eu virei como um ladrão. Ou seja, você, quando eu vier, vai ser uma surpresa terrível. Como é a surpresa da chegada de qualquer ladrão, que não anuncia a sua vinda. Versículo 4. No entanto, você tem aí, em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Vamos devagarzinho aqui. Tem um grupo pequeno lá em Sardes, um grupo de fiel mesmo, e aí é dito deles, eles não contaminaram as suas vestes. Essa palavra contaminar, ela está muito ligada à ideia de idolatria. Quando a gente chegar no capítulo 14 do livro de Apocalipse, a gente vai falar de pessoas que não se contaminaram com mulheres e tal, no capítulo 7 também eu acho que fala isso. E a contaminação, a palavra está muito ligada a você se contaminar com a idolatria. Então tem um grupo dentro dessa igreja que não foi levado, que ele se manteve fiel. A palavra veste aqui, a gente pergunta que tipo de... O que ele está querendo dizer com essas vestes? Claramente, são símbolos, são figuras. A gente vai lendo ao longo do livro de Apocalipse que os servos do Senhor são descritos como pessoas que vestem branco, né? Geralmente, os 24 anciãos, na visão do capítulo 4 do capítulo 5, estão de branco. No capítulo 7, somos apresentados a ideia de que Cristo, nós temos as nossas vestes alvejadas, né, no sangue do Cordeiro. Então, claramente, você tem uma referência a vestes como ligado, de alguma maneira, à pureza. Tanto é que você tem a veste ligada com contaminação. Uma veste que não foi contaminada, certamente tem alguma coisa ligada com a moral. Porém, a veste branca tem uma noção também de vitória. Então, eu acho que aqui é um ponto do texto em que a riqueza da figura é muito grande. E não dá para você dizer assim, vestidura branca é pureza somente. Não dá. É mais do que isso. Vamos ler devagarzinho o texto aí. Ele vai dizer assim, uns poucos não contaminaram as suas vestes. Então, só nessa palavra contaminar as vestes, você já pega aquela ideia de que essas vestes têm uma ligação com a moral, de alguma maneira. Só que essas vestes são brancas, ele vai dizer, eles andarão comigo. É essa expressão que é interessante, vestido de branco, pois são dignos. A ideia de andar com Jesus é a ideia, porque na cultura romana, havia a ideia de que quando alguém era vitorioso, então ele saía em desfile vestido de branco. Okay? Então, se a gente for por esse lado, a ideia aqui está de vitória, não somente de limpeza moral, de santidade. Vestes brancas não seriam somente pessoas puras, mas pessoas vitoriosas, porque desfilam com Cristo. Agora,
eu acho que aqui as duas nuances se juntam. Quando ele diz, eles não se contaminaram, se mantiveram puros. Esses que se mantiveram puros vão desfilar comigo de branco, porque são vitoriosos. Então a nossa vitória está atrelada à nossa pureza. Essa é a ideia. Então Cristo está dizendo, a igreja de forma geral, quando eu olho para essa igreja, eu vejo pessoas desatentas. Eu vejo pessoas com olhares seculares, vamos dizer assim. O que é ter uma perspectiva secular da vida? É alguém que não leva a vida como se a vida fosse eterna. Como se não tivesse nenhuma esfera espiritual da existência. Como se a vida fosse o aqui e agora. Como se fosse só o amanhã. No máximo amanhã. Não tem garantia nenhuma. Isso é uma vida secular. Essa igreja está assim. É impressionante que essa igreja que está apagada para as coisas eternas é uma igreja que tem uma fama positiva. Perseguição? Nenhuma. Problema doutrinário? Nenhum. Talvez a escola dominical deles tinha todos os recursos possíveis. Não tinha escola dominical, só brincadeira, né? Mas todos os recursos possíveis. Mas é uma igreja morta, porque não olha as coisas com os olhos de Cristo. Continua aí, ó. O vencedor, ele vai dizer, no final ele vai dizer, pois são dignos. Essa palavra digno é muito, muito, muito importante. A palavra dignidade no livro de Apocalipse está muito ligada a Cristo. Ele é o Cordeiro digno de ser louvado. É só você ler capítulo 5, versículo 9, versículo 12. Ele é digno disso. Mas qual é a ligação da dignidade de Cristo com o seu louvor? É o fato dele ter perseverado no projeto. Vamos ler o versículo 9 do capítulo 5. Ele vai dizer assim, ó. É o 9 e o 12, tá? Do 5. Um daqueles louvores que fecham, né, o livro de Apocalipse. E eles cantavam um cântico novo. Digno és de receber o livro e abrir o selo. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 12. E cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é digno. Dignidade tem a ver com equilíbrio. Imagine que alguém te presenteie com algo grandioso e você se sente pressionado a ter uma reação digna do presente que você recebeu. Né? Às vezes a gente fica tão constrangido porque a gente não tem como reagir de forma tão digna ao presente que a gente recebeu. Está entendendo? Você, o que eu faço agora? Eu não tenho como equilibrar. A balança não equilibra, porque o presente foi tão grande que não dá para mim. Equilíbrio de dignidade, tá, a ideia é com isso também. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, quando Cristo fala, aquele que se aproxima de mim e ama mais a esposa, mais os filhos, mais o marido, mais a mãe do que a mim, não é digno de mim. Por que não é? Ora, se você ama mais o seu pai do que a mim, onde é que eu estou no seu grau de valor? Estou lá embaixo. Colocar Cristo em segundo lugar é colocar em último lugar. Então, essas pessoas são dignas, como Cristo é digno, está muito ligado também à sua perseverança. Eles viveram de uma forma digna ao que Cristo fez por eles. São dignas as pessoas. Essas que vestem branco, essas que vão andar de branco como vitoriosos em Cristo, pessoas que mantiveram a sua pureza, mesmo vivendo numa igreja marcada pela secularização. Continuando. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida aparece, são várias passagens que aparece o nome, essa referência ao livro da vida. Irmãos, quando a gente chega no livro de Apocalipse, eu vou dar uma dica para vocês aqui rápida. A gente vai encontrar muitos símbolos, por exemplo, vestidura branca. Se você for atrás de vestidura branca na Bíblia toda, é muita coisa. Se você for encontrar, por exemplo, o livro da vida e procurar na Bíblia toda, você vai encontrar muitas referências a livro e a livros. Agora, qual é uma postura equilibrada na hora de lidar com a Bíblia? Você procura ver o que o próprio livro de Apocalipse fala sobre o livro da vida. O livro de Apocalipse fala sobre o livro da vida, além daqui, fala.
São várias passagens que falam do livro da vida. Eu quero ler só uma, como você está lá no capítulo 21. No versículo 27 vai dizer assim. Vamos ler o 26. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela, na cidade, né? Jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, ao longo da leitura, tem no capítulo 13, no capítulo 17, no capítulo 20, várias referências ao livro da vida. Esse livro, os nomes que foram escritos no livro da vida, foram escritos, segundo o livro de Apocalipse, antes da fundação do mundo. Porque salvação nas Escrituras é algo de soberania total do Senhor. É Ele que coloca o seu nome lá. Não é você que diz, coloca o meu nome aí. É Ele que coloca o nome no livro da vida. Então, o livro da vida nada mais é do que o livro, daquele livro simbólico, claro, evidentemente, um símbolo do registro daqueles que são parte do povo de Deus. Então, o que o texto está dizendo, voltando para o capítulo 3, é: o vencedor será vestido de branco e ele terá o seu nome no livro da vida. Ele será salvo, ele desfrutará da nova Jerusalém, ele desfrutará do novo céu e da nova terra. E quem é o vencedor? Falamos hoje um pouco sobre isso. O vencedor é aquele que persevera, que é digno. Mas o reconhecerei diante do meu Pai. E aí ele vai dizer assim, desculpa, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas, na minha tem, o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Isso lembra alguma passagem para você? Quando você lê isso aqui? Jesus está dizendo, essa pessoa que tem as suas vestes brancas, essa pessoa que tem uma vida marcada pela pureza, pela perseverança, pela dignidade, porque meu servo, essa pessoa, eu vou recomendá-la diante do meu Pai. Eu vou dizer, esse é meu. Dos meus anjos, eu vou dizer, esse é meu. Em uma passagem nos evangelhos, Jesus diz, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E aquele que me negar, eu também vou negar. Isso é muito importante porque como seria confessar a Jesus às pessoas? Não envolve somente falar de Jesus, envolve também. Mas eu tenho tido, às vezes, e tenho falado várias vezes isso aqui na igreja, vez por outra, que às vezes a pessoa, ela tem assim, para não querer falar que é uma seguidora de Cristo, ela diz que é da Igreja Batista. Ou é da Igreja Presbiteriana, ou é da Assembleia de Deus. Aí alguém diz assim, você agora é da igreja tal, agora eu sou da igreja tal. Parece que isso é mais socialmente digerido, né? Aceito. Agora, quando você diz assim, eu sou um seguidor de Cristo, eu entreguei minha vida a Jesus. E eu não estou querendo fazer uma dicotomia entre Jesus e a igreja. Jesus ama a igreja, ele deu a vida pela igreja, tudo o que ele fez foi pela igreja. O que eu estou querendo dizer é que pessoas podem estar na igreja, como aqui nós temos aqui no caso da igreja de Sardes, pessoas mortas dentro da igreja, que não confessam a Cristo. Porque claramente há um contraste aqui entre esse grupo do final e o grupo que está dentro da igreja, que é a maioria, que não confessa Jesus. Mas estão dentro da igreja. É uma igreja que tem boa fama. É uma igreja que é bem reconhecida. As pessoas certamente diriam, eu sou da igreja de Sardes, a igreja tal. Era conhecida a igreja, mas é uma igreja também marcada por pessoas que não confessam a Cristo. Então, confessar a Cristo não é somente dizer que você é de uma igreja tal, que você agora é de uma nova religião. Você tem um compromisso com a pessoa de Jesus. E, vez por outra, corrijo, constantemente somos convidados a confessar Jesus às pessoas. Constantemente. Se você é um discípulo de Cristo, constantemente o mundo está te convidando. E aí, a quem tu serve?
Constantemente o mundo está perguntando para você, no seu trabalho as pessoas estão perguntando para você, se não de forma literal, com a boca aberta, mas pelos olhares, pelas críticas, pelas observações, eles estão perguntando: quem é o teu Senhor? Pelas tuas escolhas eu percebo quem é o teu Senhor. Mamon. Pelas tuas escolhas eu sei quem é o teu Senhor. Jesus. Quem é o Senhor? Quem é o seu Senhor? Jesus está dizendo: para aqueles que me confessam, eu vou reconhecer eles diante do meu Pai, diante dos meus anjos. O fato é que nem todo mundo faz isso, e que Cristo vai negar pessoas que o negaram também. Quando o assunto é Jesus, quando o assunto é a verdade, vamos dizer até assim, ou você fica com ele ou você não fica com ele. Não tem meio crente, não tem meio discípulo de Jesus, não tem isso. O que tem é servo de Cristo, o que tem é aquele, ou você está vestido de branco, ou você está contaminado. Ou você está vestido de branco como vitorioso, ou você manchou a sua veste. Não tem meio. E no final, aquela velha exortação que deve martelar em nossas mentes: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra a sua mente, abra o seu coração para ouvir isso. É isso que o texto está dizendo. Abra o seu coração para ouvir o que Cristo tem a dizer. Coração endurecido, coração pedrificado, deve ouvir isso. A nossa esperança é que esse apelo quebre corações. Lembra do Salmo que diz que o povo de Deus, quando foi ouvir a palavra do Senhor, endureceu o seu coração. Como é que eu endureço o meu coração? Quando eu tenho resistência. Fé está muito ligado à entrega, que é o contrário de resistência, que é o contrário de teimosia, que é muito parecido com teimosia. Eu tenho muitas pessoas que sentam nessas cadeiras, aqui, vocês que estão aqui, alguns de vocês estão sentados aqui, vocês sentam e vocês têm uma maquininha na cabeça de vocês e dizem assim: essa é para mim, essa eu quero ouvir, essa não é para mim ouvir, essa não é para mim ouvir. Eu quero dizer para você que isso não é dar ouvidos ao que o Espírito tem a dizer. Tudo que está sendo dito é para você. Personal preaching. Pregação pessoal, individual. É para você mesmo. Isso é dar ouvidos ao que o Espírito tem a dizer. É dizer: eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que tirar, eu tenho que receber o desafio para mim. Vamos aqui para algumas aplicações rápidas, queridos. A gente já leu o texto, já entendeu o texto. Primeira aplicação: cristianismo nominal é o que nós temos nessa igreja. Algo muito típico de uma geração posterior, marcada pela ausência de perseguição. É um quadro típico. Se existe assim uma igreja mais próxima da nossa realidade, do Brasil, dos Estados Unidos, países que são mais livres em termos de pregação até agora do Evangelho, é essa igreja. Porque é uma igreja que já está há um tempo, né? Nós estamos aqui na década de 90 depois de Cristo, já tem umas 3 gerações de crente aqui, não há perseguição nenhuma, e eles têm uma reputação positiva. Então isso é um quadro muito próximo de uma igreja ocidental. De uma igreja do lado de cá do mundo, do lado ocidental. Onde não há perseguição, onde não, a gente lê texto de perseguição aqui, eu fiquei... Às vezes eu li o texto e ficava: Senhor, o que eu vou dizer para o meu povo? Porque o Senhor está escrevendo para uma igreja que está sofrendo, ainda vai ser presa por mais 10 dias e vai sofrer mais. O que eu vou dizer para o meu povo? Porque essa não é a realidade da nossa igreja. A realidade da nossa igreja é essa daqui. Não há perseguição, não há problemas doutrinários. Eis o problema aqui. Essas ausências desses problemas deixa bem próximo a igreja de Sardes da igreja ocidental. Uma igreja marcada pela contaminação, pela insensibilidade. Uma igreja que não vigia. Fica atenta, igreja, porque se você não ficar atento, virei como um ladrão para você. Para essa igreja que tudo é calmo, tudo parece tranquilo, entre em contato com algum irmão no Oriente Médio, se tiver condições, manda um e-mail para ele e pergunta como é que está a vida de oração dele.
Pergunta como é que ele, o que ele tem a falar sobre a volta de Jesus. Pergunta como está o coração dele em termos de expectativa da volta de Cristo. Ele vai dizer, eu não vejo a hora dele se manifestar e punir aqueles que me trazem tanta tribulação. Mas para aqueles que não sofrem nenhum tipo de tribulação, que amanhã de manhã vão acordar, pegar seu carro, suas motos, seu ônibus, ir para o trabalho e voltar, e ter uma comida em casa e para essas pessoas, a maioria daqui, a tendência nossa é parar de vigiar, é não ficar tão atento. É um desafio para nós. Se existe uma igreja mais próxima da nossa igreja, é a igreja de Sardes. É uma igreja em que tudo está legal, está tudo tranquilo, só que há uma ausência de perspectiva das coisas eternas. Total. Segundo, uma igreja morta pode ter uma apresentação avivada. Ela tem fama de quem vive. Então, nunca caiam naquela falácia tola e infantil de achar que uma igreja avivada é uma igreja que todo mundo grita, todo mundo diz glória a Deus, todo mundo cai no chão. Isso é fama de quem é avivado. Isso não necessariamente é verdadeiro avivamento. Ok? Porque isso pode ser reproduzido, não pode não? Pode. Isso pode ser imitado? Pode. Só que quem tem os 7 espíritos na mão é Jesus. Não somos nós. É Cristo quem confere à igreja o poder do Espírito que Ele quer dar. É Ele que tem na sua mão os 7 espíritos. É Ele quem confere à igreja o poder do Espírito. Não somos nós por manipulação, por jeitão. Não é isso. Uma igreja morta pode ter uma cara de avivada. Então estou falando aqui avivada entre aspas, porque a igreja avivada, na cabeça de muitas pessoas, é uma igreja que grita. Mas a igreja avivada é uma igreja que se volta para a palavra do Senhor. Em que pessoas realmente têm uma perspectiva espiritual mesmo. Eu percebo espiritualidade nas pessoas, eu como pastor, eu percebo espiritualidade nas minhas ovelhas quando eu vejo elas reagindo a problemas. É como elas reagem aos problemas que eu vejo a espiritualidade delas. Não é aqui cantando. Terceiro, a condição espiritual das pessoas de uma mesma igreja não é a mesma. Portanto, tenha cuidado. Quando eu comecei a ler essas cartas às igrejas, eu fiquei pensando como, a partir de Tiatira principalmente, quando Jesus vai dizer, né, tem uns que adulteraram, tem uns que são filhos, tem uns que não abraçaram o ensino de Jezabel. E aqui ele vai, tem um grupinho aí que ainda está vivo, que tem vestes brancas, que não se contaminaram, vão marchar comigo em vitória, e tem outros que não. Essa situação mista dentro da igreja, em que você tem níveis de espiritualidade diferenciados, ou seja, você tem uma pessoa completamente envolvida no falso ensino, ao ponto de ser condenada à morte, caso da igreja de Tiatira, ou alguém que não está lá, mas está cambaleando. É aquele que adulterou com Jezabel, lá no texto de Tiatira. E tem gente que está muito bem. Esse quadro de variação, primeiro, tem que ser considerado por aqueles que estão aqui nos visitando. Se você não tem costume de ir para a igreja, se você não tem uma igreja, eu quero dizer para você que igreja é assim. Você não encontra um padrão dentro da igreja. Dificilmente. Você vai encontrar uma igreja que todo mundo é legal, que todo mundo está muito bem espiritualmente. Não. Muitas vezes são 3, 4, 5 tipos de gente dentro da igreja. E aí fica o alerta para aquele que está vivendo na igreja. Nem sempre aquele irmão que te aconselha está bem para te aconselhar. Nem sempre aquele irmão que vem com aquela palavra, porque ele é teu irmão, ele vai te dar uma palavra legal. Às vezes, é dentro da igreja que você vai ouvir o que você não deveria ouvir, porque lá dentro da igreja tem também filhos de Jezabel. Tem gente que se contaminou. Então tenha muito cuidado com isso, porque às vezes você baixa a guarda quando está na igreja, porque é o irmão que está dizendo. Ah, porque o cara é da igreja tal, porque o irmão aqui, eu vou ter que ouvir agora porque ele é irmão. Não. Muitas pessoas que estão dentro da igreja estão querendo levar você a manchar as suas vestes, querido. Eles estão sujos e querem te sujar também. Então não baixe a guarda nunca. Nunca mesmo.
Sempre atento. Essa é a exaltação, não é? Vigilância. Quarta aplicação. A nossa vitória está vinculada à nossa pureza. Vestimos vestes brancas para marchar com Jesus em vitória, e elas são brancas porque não são contaminadas porque não são ligadas à idolatria, porque são puras. Pureza e vitória andando juntos. É muito esquisito ver crente fazer. Tem igreja que tem o culto da vitória. Esse negócio de dar nome a culto, eu acho isso extremamente. Só uma observação, né? Assim, uma notinha de rodapé aqui. Tem um culto da vitória. Tem mais outro nome aí? Alguém sabe? Culto de libertação. Culto de avivamento. Hã? Culto do descarrego? Que é isso? Vamos botar na libertação que fica mais bonitinho, né? Culto daquilo outro. Culto da vitória. Culto é a Deus, querido. Só. Ele é o alvo. Tá? Não é você que é o alvo. E a vitória, geralmente quando falam culto da vitória, estão querendo dizer culto da vida bem-sucedida. Só que nem sempre isso está atrelado a valores de pureza. Somos vitoriosos e seremos vitoriosos por causa da persistência numa vida de pureza. Nossa vitória está vinculada à nossa pureza. Quinta aplicação. Testemunhamos a Cristo pela pureza das nossas vidas. Mostramos nossa vitória pela pureza do sangue de Cristo. É uma ampliação do que eu acabei de dizer. É assim que eu mostro para as pessoas o que Cristo fez por mim. A gente tem que, como eu falei hoje pela tarde, cavar um pouco mais fundo as coisas e parar de limitar a nossa pureza a algumas coisas, a algumas práticas. Nossa pureza se estende a todas as áreas da nossa vida, ao nosso linguajar, a tudo. Pureza real se dá com o sangue de Cristo. Só o sangue do Cordeiro pode alvejar as nossas roupas. Vamos lá, Apocalipse, rapidamente. Esse texto é um texto importante para a gente ler. Que é o texto de capítulo 7 do livro de Apocalipse, sobre essa questão do sangue lavando a roupa. Ele vai dizer assim, capítulo 7 de Apocalipse, parte final, lá no versículo 14, ele vai dizer: respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa é a nossa pureza, está vinculada ao sangue do Cordeiro. Portanto, e isso é muito, muito, muito importante, a pureza do cristão não é uma tentativa do cristão de querer, por ele mesmo, alvejar suas vestes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é mais podre do que você imagina. Você não tem ideia de quanto você fede aos olhos do Senhor. As narinas dele. Nós somos sujos aos olhos do Senhor. Não tinha como a gente limpar. Não tem como a gente fazer assim: Senhor, eu vou fazer aqui uma semana de consagração para poder limpar minhas vestes, está entendendo? Eu vou fazer aqui a campanha, não sei de que, a oração. Não tem isso, querido. O que limpa nossas vestes, por mais sujas que elas estejam, só é o sangue do Cordeiro, só é a cruz do Calvário, só é Cristo. Só Ele pode fazer isso por nós. É o sangue dele que dá a vitória. Lendo o livro de Apocalipse, a gente vai ver os nossos irmãos sendo descritos como mortos, mas ao mesmo tempo vitoriosos, por causa do sangue do Cordeiro. O sangue, né? Por isso a gente canta aqui constantemente o sangue dele, falando do sangue da cruz. Quando eu falo sangue de Cristo, estou querendo falar do poder da sua morte, da razão da sua morte, do efeito da sua morte na nossa vida. A nossa pureza, então, é fruto da morte de Cristo. Quem ama a Cristo e entende a sua cruz, vive por Ele e é purificado por Ele. Uma igreja viva é uma igreja pura e com mente ligada nos valores eternos. É uma igreja não secularizada. Essa palavra secularizada eu quero corrigir um pouco. Às vezes a galera usa essa palavra de forma muito errada.
às vezes usa para tudo aquilo que não é da Bíblia secular. Não. Secular é tudo aquilo que não tem nenhum tipo de referência eterna. Então, tem gente que tem uma mente secular, que é terrível. Como eu já disse aqui em alguma pregação, eu tenho mais facilidade em lidar com uma pessoa que tem problemas morais do que uma pessoa que tem problemas de mente secular. Quer ver o exemplo de mente secular e mente imoral? A gente foi evangelizar lá no Zé de Alencar, aí eu cheguei lá para um mendigo lá, falando com o cara, aí o cara, rapaz, eu sou drogado, eu queria passar pelo menos 5 dias sem usar droga, eu preciso de Jesus, tá. Isso é uma mente imoral. O cara está cheio de problemas, ele não consegue fazer as coisas certas. Ok? Uma mente secular, a gente foi evangelizar lá em Sucatinga, aí a senhora abriu a porta, a gente falou assim, o que você acha de Deus? Deus? Deus. Aí eu disse, não importa, né? Você nunca pensou sobre Deus, né? Ela, Isso é uma mente secular. É uma mente que não tem valor eterno nenhum. O cara da praça lá de Alencar, ele tem alguma referência eterna ainda. Ele diz assim, eu queria me livrar, eu sei que Deus não gosta disso. Ele ainda tem ainda uma luz de eternidade. Mas o cara que tem a mente secular, você fala de Deus, não faz sentido nenhum para a cabeça dele. Eu falei um dia desse aqui no culto que a gente fez lá na igreja, na casa da irmã Laura. Eu falei para os irmãos, quando falavam de salvação para mim, eu falava, o que tem a ver salvação? O que eu preciso de salvação? Esse nome salvação, para minha mente, que era secular, não fazia sentido nenhum. Salvo de quê? A vida é tão legal. E Deus, como assim Deus, cara? Deus é um nome, é uma ideia. Isso é uma mente secular. Eu, como pastor, é muito mais fácil você lidar com pessoas com problemas morais. Eu não consigo fazer, pastor. Está difícil para mim. Eu não consigo. Ai, pastor, eu sei que isso aqui é imoral. Isso aqui não é correto. Me ajuda. Ora por mim. Do que alguém que você fale, alguém... Sei, pode ser. Isso é uma mente secular. Essa igreja é secular. Porque ela não vigia. O olhar dela é só para as coisas aqui. Uma igreja viva é uma igreja ligada aos valores eternos, ou seja, não é uma igreja secularizada. É uma igreja que pensa nas coisas eternas. As suas decisões são baseadas na eternidade. Ela está com o olho no novo céu e na nova terra. 7ª aplicação, porque já está chegando no final. A indiferença é a marca daqueles que não seguem a Cristo. Indiferença para com as coisas eternas, como eu acabei de falar. Pessoas que não... É difícil você... Eu não sei se você já experimentou isso, mas acontece demais na igreja. É aquele irmão que trabalha a semana toda, tem a sua família estruturada, porque às vezes a gente tem uma visão do diabo errada. A gente tem a visão do diabo assim, se o diabo tomasse conta de uma cidade, como é que seria essa cidade? Aí o cara faz muita droga, prostituição, né? Você tem aquela imagem assim, o lixão na rua, rato, né? Aquela visão assim grotesca. Eu acho que não seria assim. Eu acho que tudo funcionava. Lixozinho na hora, todo mundo muito bem educado, tratando muito bem ao outro, mas nem aí para Deus. Todo mundo autossuficiente, emprego em alta, dólar no mesmo nível do seu país, todo mundo fazendo suas compras pela internet, assalto nível 0, penitenciárias vazias. Isso é um lugar em que certamente Satanás estaria governando. Contanto que todos os corações estivessem longe de Deus. Corações secularizados. Corações inertes, indiferentes a Deus. Mentes secularizadas, roupas sujas. É isso que ele quer fazer conosco. Nos fazer indiferente à eternidade. É por isso que tem muita gente que erra e, diferente do cara da praça, não diz, eu queria mudar, porque eu sei que Deus não concorda com isso. Diz, será que isso é errado mesmo? Por que eu não posso fazer isso mesmo? Sei lá, né? A vida é assim mesmo. 8ª aplicação. Chama minha atenção a simplicidade e a profundidade dos conselhos do Senhor. Jesus não traz nenhum conselho mirabolante.
Para a igreja secularizada, que tal uma campanha de 7 dias de ensino intenso? Não. Eu tenho pregado isso, eu quero que isso fique marcado na sua vida, para quando eu morrer, uma próxima geração dessa igreja ainda mantenha essa mesma ideia. Novidade não é o lugar para uma igreja. A igreja não precisa de coisa nova. A igreja precisa sempre lembrar do que foi, do que recebeu. Cuidar do que recebeu, o evangelho, o tesouro que nós recebemos. É isso que nós queremos. Jesus não dá... Olha, qual é a exortação de Cristo? Arrependa-te. Porque você chega na igreja, hoje em dia, infelizmente, a visão de mercado entrou na igreja. Então, tem membros da igreja que passam a semana todo dia vendendo coisa, né? Fazem negócios. Aí, quando chega na hora da igreja, ele quer fazer a mesma coisa na igreja. Ele tem a mesma mentalidade de comércio na igreja. Aí, assim, ó, a igreja ficaria melhor, pastor, sabe o quê? Se a gente pudesse assim, quebrar essa parede aqui, ó, aí botasse uma luminária bem ali. Aí, a mentalidade do cara toda é de mercado. Cristo em nenhum momento diz isso. Ele diz, arrependam-se. Escutem lembrem o que vocês ouviram. Em nenhum momento, para outras igrejas, do mesmo jeito. Cristo não tem tática para a igreja. Essa é a questão. Ele não tem nenhuma tática, nenhuma formulazinha. Faça assim, é tudo muito simples. Voltem-se para mim. Arrependam-se. Escutem a minha palavra. Eu estou pronto, estou estendendo a minha mão para vocês. Procurem a vida de pureza. Tudo muito simples. Nona, penúltima aplicação. A nossa preocupação maior, como igreja, deve ser anunciar Jesus, não anunciar a nossa igreja. Tem igreja, como eu falei, né, que faz mais propaganda dela do que do Evangelho de Jesus. Então é mais ou menos assim. Eu era assim, eu usava droga, eu não, depois que eu entrei para a igreja, tudo mudou. Né? Isso não é evangelho. Está longe de ser evangelho. Isso não tem a clareza e a pureza do evangelho. Isso é propaganda de igreja. Só isso. Testemunho de irmãos na igreja. Às vezes é isso também. Chama o irmão que vivia na droga, né? E agora não vive mais e tal. Aí diz, rapaz, depois que eu entrei aqui na igreja batista, tudo mudou na minha vida, e todo mundo. Rapaz, esse negócio aí funciona. Isso não é evangelho. E nós, através de vários testemunhos, de vários anúncios, programas de rádio, televisão, poderemos, inclusive, ganhar uma boa fama e reputação de uma igreja boa. Mas isso não quer dizer que é aprovado por Deus. E por último, Jesus, versículo final, ele vai dizer, né? Reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Vamos para o texto de Mateus capítulo 10, rapidamente, para a gente terminar. Eu tenho 3 minutos dentro do meu tempo e vou usá-los com amor. Se alguém encontrar o texto antes que mim, pode dizer. É aquele, se você me confessar diante dos homens... Pronto, é o 32, né? Pronto, vamos lá. Abra sua Bíblia aí, vamos ver com atenção isso aí. Quem, pois... Só o contexto rapidamente, o contexto é... Cristo está preparando os seus discípulos para o quê? Alguém sabe aqui? Perseguição. Momentos difíceis. Ele está preparando os seus discípulos para isso. Ele sempre preparou para isso. Eu conversando com um pastor amigo meu, estava dizendo para ele, eu creio que o crente passa pela tribulação, porque foi isso que Cristo preparou os seus discípulos. Sempre foi assim. Vai ser difícil, vai ser complicado. Ele está dizendo, quem, pois, nesse contexto de situação difícil, né, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra,
Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Pegue esse versículo, imprima e coloque na sua casa, para toda vez que você quiser dar uma explicação, porque a vida cristã está difícil, você lê esse versículo aí. Ah, pastor, porque é muito complicado. Mateus 10, que tal? O que foi que Cristo preparou foi para isso. Para nessa situação você confessar o nome dele. Cristo não te chamou para um parque de diversão não, querido. Ele te chamou para a guerra. Versículo final. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por a minha causa a encontrará. Todo o contexto aqui é de perseguição, como o contexto apocalipse também de perseguição. Eu tenho que confessar a Cristo em todas as situações. Confessar a Cristo no meio da galera que todo mundo confessa, é tranquilo. Eu quero ver você confessar a Cristo num ambiente hostil a Cristo. No seu trabalho. Na hora em que o bicho pegar, apertar. E a galera, e aí? Cadê o crente? Cadê o crente? Interessante que na hora que o negócio aperta aqui, não vejo tu falando de Jesus, cara. Na hora que a gente quer realmente ver se você é de Jesus mesmo, a coisa abafa. Cadê o crente? Cristo está dizendo, aquele que me confessa, eu confessarei. Confessar é declarar abertamente às pessoas que é de Cristo. Eu espero que você faça isso um dia na sua vida. Que você diga às pessoas, eu sou de Jesus. Eu entreguei a minha vida completamente a Ele. Eu sou completamente dele. E que essa confissão não seja somente essa confissão de dizer eu sou de Cristo, mas que essa seja uma confissão que encarne na sua vida. Que a sua vida seja uma confissão constante de que você não é desse mundo, que a sua identidade é outra, que você é uma pessoa distinta. Se você está disposto a isso, a amar mais a Cristo do que a seu filho, está lembrando do filhinho? Lindinho. O meu tem 11, outro tem 3. Os filhos lindos, Deus está dizendo, se você amar o Natan e o Heitor mais do que a mim, me esquece. Não é assim. Isso não é digno de mim. E várias vezes na minha casa o meu filho já ouviu. Eu sempre digo, você não é a pessoa mais importante na minha vida. Ele tem que ouvir isso. Você não é a pessoa mais importante na minha vida. Não pode ser a pessoa mais importante na minha vida. Cristo é a pessoa mais importante na nossa vida. Que possamos ter isso como marca da nossa igreja. Uma igreja de olhos abertos. Mesmo não sendo perseguida, mas ainda com um olhar espiritual, não secularizado, não indiferente, mas focado nas coisas do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Pai, por nos dar os teus olhos. Nos faz alertar para a nossa igreja. Podemos ter irmãos caindo aqui, com suas mentes secularizadas, perdendo toda referência de eternidade, toda referência escatológica, apocalíptica. Corrige-nos, ó Pai, com teu Espírito, com tua palavra, mas corrige-nos com muito amor e cuidado, porque somos fracos, frágeis, o Senhor sabe disso. Ser com a nossa igreja, que não venhamos, que venhamos ao longo dessa exposição, tirar conclusões sábias, vindas do teu Espírito, que o teu Espírito possa estar revelando a nós, a vermos aquilo que precisamos mudar. Temos a postura de arrependimento diante das nossas falhas, como igreja. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.